Porque eu tive uma situação de um preso que ele chegou em mim e disse para mim, todo agente penitenciário tem preço. Eles começaram a fazer um tumulto grande no pátio, a forçar os portões para poder entrar. Aí ele olhar para ti e dizer assim, não, eu sei da tua rotina. Eu sei onde estuda tuas filhas, eu sei onde estuda, onde é que trabalha com seu marido. Eu sei que horas a senhora sai de casa. O colega que estava comigo disse, ô Marcos, tá furado, Marcos, olha aí, ó. Começou a escorrer o sangue. É muita pressão, tu não dá conta de resolver todas as situações. Faça o que tiver que fazer, estou na mão de vocês e nas mãos de Deus. Estava preparado, se tivesse que morrer ali, eu já estava preparado para morrer. E é um ambiente absolutamente insalubre, absolutamente desaconselhável para a vida e para o trabalho de qualquer ser humano. Então, quando a gente pensa na crise do sistema penitenciário, nós temos que pensar nas pessoas que vivem dentro desse sistema. E dentro dessas pessoas, como eu dizia, os agentes penitenciários. A gente trabalha em situações precárias, muitas vezes com falta de condições totais. Mas alguém tem que fazer, daí a gente vai trabalhando, a gente corre o risco. Algumas pessoas perdem a liberdade, são condenadas, são obrigadas a viver ali. Vivem um período máximo de 30 anos, conforme as leis brasileiras, mas raramente alguém alcança 30 anos dentro do sistema prisional. Agora, os agentes penitenciários, sim, a carreira deles se desenvolve dentro do sistema prisional, eles podem mudar de instituição prisional, mas eles têm todo um período de trabalho que ultrapassa os 30 anos e que certamente traz o que a gente chama das dores do aprisionamento. 30 anos dentro do presídio, cumpre pena junto e passa por N situações junto, passa por ameaças, porque eu tive uma situação de um preso que ele chegou em mim e disse para mim, todo agente penitenciário tem preço. Eu disse, não, eu não tenho preço. Não, a senhora tem preço. Eu disse, não, eu não tenho preço. Aí se a senhora tem 2 filhas. Se a senhora tem 2 filhas, a senhora tem preço. Às vezes tem muito pouca gente, tem um número muito grande de presos. Então, assim, esse é um trabalho, né, estressante, é um trabalho sob pressão. E aí, com o tempo, né, aparece o adoecimento, se tu não sabe lidar com essas situações, né, do cotidiano de trabalho. Então, aparece, começa a apresentar, né, a questão do estresse, a questão né, essa tensão toda, aí aparecem dores de cabeça, né? Então são vários sintomas assim que são provenientes desse estresse, né, pelo trabalho. E no momento que eles saíram para o pátio de tarde, nós entramos para fazer a revista naquelas celas. E no momento que a gente entrou, eles disseram que não iam aceitar, que não eram para fazer a revista. O chefe de segurança disse, não, nós vamos fazer a revista. E eles começaram a fazer um tumulto grande no pátio, a forçar os portões para poder entrar. E aí? Como é que fica a tua cabeça quando tu pensa numa situação dessas? De tu imaginar assim, pá... Aí ele olhar para ti e dizer assim, não, eu sei da tua rotina. Eu sei onde estuda tuas filhas, eu sei onde estuda, onde é que trabalha seu marido. Eu sei que horas a senhora sai de casa. E aí tu fica pensando assim, pô, será que realmente vale a pena? Eram só 2 portões pequenos que, se arrebentasse aqueles 2 portões, eles teriam acesso ao corredor onde nós estávamos. Então a gente também teve que intervir também com armamento e pedindo, né, que eles não fizessem isso e tudo mais. Eles disseram que não, que se a gente permanecesse ali, eles iam arrebentar o portão e iam entrar. É uma questão de gostar. Tu sente na pele ali aquela adrenalina, mas eu gosto do que eu faço. Então, esse risco a gente corre em qualquer, né? Pode sair na rua e levar um tiro, mas gostar. Eu escolhi essa profissão, ser agente penitenciário, porque eu acho que aqui dentro a gente também pode ajudar muitas pessoas. De uma forma ou de outra a gente ajuda, né? Seja qual for, é um meio. Quando eu entrei na galeria para soltar esse preso para tomar banho,
Eu estava com molho de chave, estava com cacetete. No que eu abri a porta, ele saiu e me estocou 9 vezes. Na hora eu até nem percebi que era um estoque. Mesmo que os agentes penitenciários tenham uma boa formação, a gente percebe a falta de infraestrutura na qual ele trabalha. O descaso com as prisões, com os presídios, com as cadeias, faz com que as pessoas observem nesses locais quase que depósitos de lixo. E nesse sentido acaba colando no agente penitenciário uma imagem negativa. Achei que fosse soco, ele era baixinho, segurei ele, que isso? Tô te auxiliando para te tomar o teu banho aí, e ele parecia até meio transtornado. Não percebi na hora. O colega que estava comigo disse: ô Marcos, está furado, Marcos, olha aí, ó. Começou a escorrer o sangue. A partir daquele momento ali eu saí da galeria, pedi o apoio de um colega que não conhecia a cidade para dirigir até o pronto-socorro da cidade. Chegando no pronto-socorro da cidade, eu só faço o que tiver que fazer, estou na mão de vocês e nas mãos de Deus. Estava preparado, se tivesse que morrer ali, eu já estava preparado para morrer. E esse é um problema muito sério, porque a situação se perpetua com conivência do Estado, muitas vezes com conivência da sociedade, que diz que quanto pior o presídio, melhor. E a sociedade não percebe que ela coloca seus concidadãos dentro desse ambiente, trabalhando dentro desse ambiente, vivendo grande parte da sua vida dentro desse ambiente. Então a gente trabalha dentro do presídio, o agente penitenciário, como psicólogo, como assistente social, Claro, tem esses profissionais, mas eles não ficam à noite, né? Eles trabalham expediente. Então, quando eles não estão lá, quem faz esse trabalho é o agente penitenciário. A falta de pessoal, né, de efetivo, né? Então, assim, cada vez mais a gente vê, então os números estão aí, né, para comprovar, 35 mil, aí o ano que vem já são 36, 37 mil presos, né, e uma população funcional, né, um efetivo funcional muito baixo. Só por isso a gente já vê qual é a problemática. Esse receio, eu senti receio de não ter um apoio, né, um apoio por parte da própria instituição, porque ocorre que a gente, naquela época, a gente não podia nem fazer revista no presídio, era proibido fazer revista. Para fazer revista tinha que pedir permissão e a autorização não era dada pelo DESEP aqui, essa parte da administração penitenciária estadual. É muita pressão, tu não dá conta de resolver todas as situações, né? Então, assim, é uma sobrecarga de trabalho em função de que algumas casas têm muito pouca gente e, né, um número de presos muito grande. Ocorreu porque nesse motim que teve antes, eles destruíram a maior cela, a cela que cabia mais presos. E a gente pediu recursos para reformar a cela. E não ia recurso, não foi recurso. Quando eu administrei São Leopoldo, passei por uma situação bem ruim, de eu ter que ir lá e conversar com eles. E no começo eles me menosprezaram. Ih, mulher, hoje vai ser fácil. E aí, ou então começar uma conferência, conferir os presos, que a gente tem que fazer a conferência dos presos diariamente. E eles, tá melhorando, até tu provar infelizmente, né, provar para eles, não, eu sou agente penitenciário, porque na verdade eles querem intimidar a gente, nós mulheres, os homens principalmente. Todos os dias é um dia diferente na cadeia, mas assim de incidente, o que a gente mais corre risco hoje é quando vai transportar preso na rua, mas é na rua, sabe, que a gente está completamente desguarnecido. Essas escoltas que a gente faz noturna, que a gente vai para outros municípios do interior, levar e buscar presos para audiência, também é bem complicado. A gente passa a noite inteira viajando, e sem dormir, porque tu para em cadeia, para em várias cadeias, e o medo de morrer num acidente, então tu vai acordado a noite toda, conversando e atento, com medo de alguma emboscada também, porque tu nunca sabe, eles sabem que a gente viaja com eles, então o núcleo tem essa prerrogativa. Todo momento é perigoso no presídio.
O preso em si, ele tem todo o tempo do mundo para pensar, para envolver, a qualquer momento, um mínimo descuido pode ser fatal.